Olá pessoal, eu sou Felipe Carvalho e agora nós vamos falar da redação. Como fazer uma redação boa, ter uma boa nota numa redação. Para começar, eu queria falar como são corrigidas as redações. Normalmente não é uma pessoa só, né? É mais de uma pessoa que pega aquela redação. Então, imagina que cada pessoa tem uma, uma avaliação diferente sobre a redação. E aí cada um dá a nota que acha melhor. Ah, achei essa redação legal, achei essa redação boa. Ah, eu concordo com essa opinião, eu não concordo com essa opinião. E aí dá nota por causa disso. Claro que isso não seria justo. Por isso, os corretores, né, as pessoas que corrigem, os avaliadores, eles seguem uma lista de critérios. E esses critérios, eles devem ser observados, tá? E a partir desses critérios, você consegue ter a nota. Dependendo se você vai bem em cada um dos critérios, você tem uma nota boa ou ruim. Então a primeira dica é você seguir uma checklist desses critérios. Se você vai aprender cada etapa, se você aprender cada critério isoladamente, você consegue aprender a fazer uma boa redação. E o primeiro critério é a argumentação. A argumentação é a capacidade de você analisar os fatos e opiniões para embasar a sua ideia. Não só fatos e opiniões, mas analisar o que está acontecendo, o que está sendo dito, quais são as teses em volta de algum assunto, quais são os estudos que estão sendo feitos em volta de alguns assuntos, e a partir daí você tem a base para o que vai ser a sua ideia, o seu posicionamento. Tá? E a argumentação segue alguns pontos. Primeiro, conhecimento do assunto, ou seja, é importante você sempre estar lendo, assistindo ou acompanhando jornais, notícias, você saber o que está acontecendo pelo mundo, para você ter um pré-conhecimento antes de você fazer uma redação. Como num vestibular ou num concurso público, você não sabe qual vai ser o tema, é bom você saber de tudo um pouco, né? Você está ciente de tudo um pouco. Conhecimentos gerais, conhecimentos de economia, de mundo, de Brasil, né? E o que tem acontecido na atualidade para você poder ter uma base para você fazer a redação, tá? Segundo ponto, expor a questão no início, seguida da sua posição. Então é uma dica aí para você começar a sua argumentação, é logo no início você expor qual é a questão daquele assunto e logo em seguida você já vem com a sua posição. Uma dica importante é que o texto deve ser impessoal, ou seja, você não deve colocar a sua opinião pessoal chegando e falando assim, olha, a minha opinião é que a guerra na Síria é tal, 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 tal. Não. Você não coloca a palavra eu, você não coloca minha opinião. É um texto impessoal. Então você pode dizer assim, você pode dar a opinião de terceiros, né? Vamos dizer, segundo as investigações da Polícia Militar, tais políticos são culpados, ou segundo as opiniões do Superior Tribunal de Justiça, o resultado é esse, ou tal pessoa é culpada ou inocente. Para você não precisar dizer eu acho que tal pessoa é culpada, eu acho que tal pessoa é inocente, tá? Eu estou dando um exemplo aqui. Para você deixar impessoal, você dá a opinião de terceiros. Normalmente, uma citação você faz entre aspas, tal. Só que na redação eu não indico isso, porque você não sabe exatamente quais são as palavras que foram utilizadas. É difícil você lembrar exatamente as palavras que foram utilizadas por alguém, né? Então você pode usar uma citação indireta, ou seja, segundo tal pessoa, isso, ou segundo o órgão tal, isso, tá? Ou você pode usar também exemplos coerentes. Exemplos que podem ser fictícios, mas que são coerentes com a realidade, tá? Ou seja, você pode dizer assim, um brasileiro que sai de casa tem grande chance de sofrer violência
no estado tal ou na cidade tal. Então você disse que você viu que você coloca uma história, né, um exemplo fictício, não necessariamente você está citando um exemplo, um fato que aconteceu com nomes e tal, mas esse exemplo que você está dando é coerente com a realidade do país ou daquele local. E uma dica também é você pensar nos questionamentos que podem ser feitos por quem está lendo sua redação. Então, sempre pensa, você está argumentando aqui, imagina que tem alguém do outro lado falando assim, e daí? Ou tem alguém do outro lado te questionando, porque isso vai te motivar a trazer mais argumentos com aquela situação, tá? Lembrando, você tem que ser coerente, né, dentro da sua ideia. Aquela sua posição inicial, ela deve ser seguida com exemplos e argumentos que demonstrem essa sua afirmação. Segundo critério, a estrutura do texto, né, dividido aí em parágrafos. No início, você faz a abordagem do assunto e qual a problemática, né, o assunto vai ser dado, né, o tema vai ser dado, e qual a problemática que você enxerga dentro daquele assunto. No meio vem a sua argumentação, os parágrafos do meio, e no final a conclusão. Lembrando que não pode você fazer palavras pessoais dizendo eu concluo que, tá? Foge do pessoal. Deve ser impessoal a conclusão. 3. Coesão. Coesão é o resultado da disposição e da correta utilização das palavras que propiciam a ligação entre frases, períodos e parágrafos de um texto. Ou seja, é a ligação entre as palavras, tá? A gente não diz assim, eu vou padaria, tá? A gente fala, eu vou à padaria, tá? Então, dependendo de como você coloca as palavras, elas têm que ter algumas ligação entre elas. Um exemplo também é ser repetitivo. Se você é muito repetitivo, você acaba perdendo a coesão. Então, para evitar a repetição, a gente tem a anáfora. O que é a anáfora? É quando você retoma uma informação do texto. Vamos dizer que você vai dizer assim, Pedro e Paula viajaram. Pedro e Paula são filhos de Júlia. Fica feio o texto, você ficar repetindo, Pedro e Paula viajaram, Pedro e Paula são filhos de Júlia. Então o que você faz? Você faz uma anáfora. Você coloca ali eles para substituir a palavra Pedro e Paula. Então fica Pedro e Paula viajaram, eles são filhos de Júlia. Então acontece muito isso quando você tem um tema principal. Vamos dizer que o tema principal seja a violência, e aí a palavra que você vai mais repetir é violência. Então, em vez de você ficar repetindo violência, 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 em alguns casos você pode substituir por agressão, né, dependendo de como vai ser especificado dentro da sua frase. Alguns casos você pode dizer tais crimes ou tal crime, tá? Então você pode substituir por palavras que substituam sinônimos ou palavras parecidas que substituam aquela palavra que você vai querer repetir. Você pode também usar catáfora. Catáfora é quando você antecipa uma informação. Vamos aqui o exemplo. Estudei todas as matérias, com exceção desta, raciocínio lógico. Estudei todas as matérias, com exceção desta, raciocínio lógico. Então, em vez de eu falar estudei todas as matérias, com exceção de raciocínio lógico, eu posso falar dessa forma. Catáfora, ela é menos comum do que a anáfora, tá? Normalmente a gente usa anáfora. A gente primeiro cita ali o que a gente quer dizer e depois usa uma anáfora. Só que você também pode antecipar, que é o caso desta, né? Desta se referindo a esta matéria, que é raciocínio lógico. Então a dica aqui é você não ser repetitivo, evitar repetir as mesmas palavras e as mesmas expressões, usando coesão no seu texto. Coesão é um ponto que é observado dentro de um texto. Se você está sendo repetitivo ou não, se você está sabendo usar palavras diferentes. Por isso é bom você ter um bom vocabulário para você conseguir usar sinônimos e substituir bem as palavras.
Um outro ponto é a coerência textual. Qual é a diferença entre coesão e coerência? A coesão, a gente disse, ela está relacionada à ligação entre as palavras. A coerência ela tem mais a ver com o significado das palavras. Então, tem alguns princípios que devem ser seguidos para que um texto tenha coerência. E isso está também um pouco ligado ali à argumentação. Tá? Primeiro, princípio da não contradição, ideias contraditórias. Então, tem lá uma frase famosa, né, que já se viu em redações, que é o seguinte: eu sou contra a pena de morte. Eu acho que quem é a favor deveria morrer a pauladas. Ou seja, a pessoa está falando assim: eu sou contra a pena de morte, eu acho que quem é a favor deveria morrer a pauladas. A pessoa é contra ou é a favor? Porque se ela está achando que a pessoa deve morrer a pauladas, é porque não faz sentido nenhum o que ela está dizendo. Ou seja, ela está se contradizendo. Você pode dizer: os vegetarianos gostam de carne mal passada. Peraí, vegetariano não gosta de carne? Como é que você está falando que vegetariano gosta de carne mal passada? Então, a coerência textual é quando as ideias elas fazem sentido entre si. E quando você está contradizendo, você acaba perdendo um princípio da coerência textual, ok? Mais um princípio é a não tautologia, ou seja, ideias redundantes. Subir para cima, descer para baixo, mais maior e desse tipo. Né? Então, evitar redundâncias. E o terceiro princípio é da relevância, ideias que se relacionam. Vamos dar um exemplo aqui. Peru, uva passa e Papai Noel. Tudo pronto para o carnaval. Aí você pensa: Peru, uva passa e Papai Noel. Tudo pronto para quê? Para o carnaval? Mas não seria Natal? Isso tudo que foi dito é referente ao Natal e não carnaval. Então, quando as ideias elas não se relacionam, elas também perdem a coerência do texto. Tá? É muito fácil de identificar um texto incoerente. Eles não fazem sentido, as ideias não fazem sentido. Tá? Então isso também é avaliado pela banca. E quinto, a norma culta. Você deve aprender gramática, ortografia, se dedicar aí para verificar se você sabe concordância, verbal, nominal, regência nominal e verbal, crase, ortografia, né? Acento, G ou J, mal com U ou mal com L. Então, estudar ortografia. Tá bom? Essa foi a aula de redação. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e tchau!